Pedro ou Kefa Aleph, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na matéria, assim também saibam que vocês, como cristãos, sofrerão igualmente. Igualmente sofrerão aonde? Na matéria. É a capa que é o problema. É através do sofrimento da matéria que Cristo venceu a dualidade e vocês também, no tempo que ainda resta. Sofram e vençam o ego, satisfazendo sempre os desejos do Criador. Ei, eu não posso mostrar minha imagem hoje aqui porque ainda não chegou o software profissional que nós adquirimos. Mas preste atenção, sem minha imagem, preste atenção. Você pode escrever aí? Ao invés da minha imagem, vai ser imprescindível hoje nesse grau que vocês escrevam. Escreva assim, ó. Olha só. Oração é fazer a vontade de Deus. Vocês não imaginam a profundidade do que eu estou falando agora. Oração verdadeira, oração é desejo, é fazer a vontade. E o que é vontade? Vontade não é desejo? Escreva aí, vontade é desejo. E desejo é a oração. Olha o delta, olha a tríade. Vontade é desejo e desejo é oração. Portanto, fazer a vontade de Deus é fazer os desejos do Criador. E é isso que Pedro está falando aqui. Entenderam isso? Eu vou pegar aqui rapidinho. E vou colocar o chat de vocês aqui nos slides. Para que vocês me ajudem. Ali, está aparecendo agora os comentários de vocês. Vontade é desejo e desejo é oração. Portanto, o que é que Pedro está dizendo? Veja bem, satisfazendo. Satisfazendo o quê? O desejo. Olha que interessante. Satisfazer Deus é orar verdadeiramente. E qual é a oração, a reza que Deus aceita? É o Pai Nosso? É a Ave Maria? É uma oração com línguas? Não! Nunca! A oração que o Criador aceita é vencer o ego. E o que é vencer o ego? É deixar de fazer os seus próprios desejos materiais. É passar a desejar aquilo que o Criador deseja. Essa pirâmide que está aí atrás é Pedro 2, 1 Pedro 2, que nós vimos claramente Kefa Aleph 2, quando nós vimos claramente sobre a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra com ângulo, não é assim? Que lindo. Então vamos de novo. Satisfazendo sempre os desejos do Criador. Na matéria, isto é, use a tua capa, o teu corpo, a tua matéria para isso. E não os próprios desejos materiais. No passado vocês já gastaram tempo demais, tempo suficiente antes da conversão, fazendo a vontade do ego e da matéria. Aí por isso que muita gente ora a vida inteira, reza nos seus terços diversos. Mas a oração que o Deus verdadeiro, único, ouve, lê, recebe e o satisfaz é aquela pessoa que cumpre a sua vontade. Então no passado vocês já passaram muito tempo fazendo a sua vontade, a vontade da sua matéria, não é? Do terceiro poder. Passaram muitos anos na libertinagem, diz Pedro, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras. Olha o original. E no sistema religioso pagão, que é aquela religião que engana,
Aquela religião que permite você fazer as coisas, mas exige dogmas inúteis, legalismo, inúteis. Os não cristãos ou cristãos falsos acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma imoralidade. E por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas ao Criador, que está pronto para julgar, tanto vivos quanto mortos. Vejam que Cristo se apresentou para os espíritos rebeldes que morreram no dilúvio. De novo, Pedro fala disso. Se você tem dúvidas sobre isso, veja o grau 292, o grau anterior, que nós explicamos claramente sobre isso. Se Jesus desceu no Hades, desceu no inferno, se pregou no inferno. E aqui ele volta a falar sobre isso. Aí na parte B, olha só o que ele vai dizer. Todos que morreram sem ter tido a chance de conhecer a verdade, passarão pela rehologramação. Olha o original. Está lá a rehologramação? Não, está lá a segunda instância. O que está implícito aí na sua Bíblia, seja qual tradução for, é que pela primeira vez na história, Pedro está falando sobre uma nova oportunidade aos mortos, de um evangelho, de um anúncio, de uma pregação, de um ensino da verdade, de uma apresentação da verdade para quem já está morto. Dê essa passagem para os pastores e padres, eles vão arrancar os cabelos e não vão saber responder. Escreva aí, evangelho para os mortos. E daí surge toda a interpretação equivocada de batismo para os mortos, como acontece no catolicismo na igreja mórmon, santo dos últimos dias. Olha só o perigo de não entender um versículo, de isolar um versículo. Olha o que ele está dizendo, todos que morreram sem ter tido a chance de conhecer a verdade passarão pela reprogramação. Por quê? Esta é a graça da segunda instância para todos os mortos que não conheceram a verdade absoluta, mas foram julgados por sua verdade relativa. Sabe o que é isso aqui? Revelare. Esse texto alude principalmente os espíritos dos dias de Noé, como nós vimos na parte A. Mas como Pedro está falando do julgamento dos vivos e dos mortos, e não da descida de Jesus uma vez só, depois da morte no Hades, no inferno. Não. É que a partir da cruz, a partir da morte de Cristo, Cristo tem uma comunicação de verdade com os mortos. É apresentado a eles a verdade se eles morreram sem conhecê-la. Colocamos dessa forma os versículos acima para que somente assim o leitor seja capaz de entender o espírito do texto. Por isso que foi traduzido assim aqui na Bíblia Original Codex. Já que essa é a missão da Bíblia Original Codex. Essa Bíblia tem como objetivo único trazer o espírito da Bíblia ou das Bíblias, das traduções, versões, e não uma nova Bíblia. A Bíblia Original Codex não é uma nova Bíblia. A Bíblia Original Codex é o espírito dela, a substância dela, a essência dela, o que de fato ela significa. Não é mais uma tradução, mas sim o que realmente a Bíblia sempre quis e quer nos dizer. Seria grande perda de tempo e de dinheiro, que eu estar aqui e vocês estarem aí, para fazer uma nova Bíblia, para fazer mais uma Bíblia. Quem entendeu? Até porque a segunda Bíblia não é física, vocês lembram? A graça não é física. Mas nós somos obrigados a fisicalizar uma Bíblia, materializar uma Bíblia, para que as pessoas entendam ela, já que hoje tem sido um instrumento mais de confusão, ilusão, que elucidação. Entenderam? Pedro continua. Penso que o fim de todas as coisas está próximo, assim como Paulo, Pedro pensava que era naquela geração, naquele tempo, que Jesus disse, dessa geração não passará. Eles não sabiam que tinha macro e micro apocalipse. Eles estavam certos quanto ao fim daquela geração para o judaísmo, destruição de Jerusalém, anos 70. Eles estavam certos com relação a esse ponto. De fato foi o fim, mas não veio o reino ainda. O que eles erraram e não sabiam é que o reino ainda não veio, o macro-apocalipse. Então ele pensava que era naqueles dias. E por achar que faltava muito pouco tempo, até pelas datas, pela conjectura, aí veja, o Akel faz lá as contagens regressivas. Quem já assistiu os vídeos de Akel aí sobre contagem regressiva? O que o pessoal diz? Isso é loucura, isso é heresia.
Como pode o Haeckel fazer cálculos se ninguém sabe o dia nem a hora? Até hoje eles não entenderam o texto, ninguém sabe o dia nem a hora, vai lá assistir para entender na Bíblia original. Veja, Pedro está fazendo conta ou não está? Está fazendo cálculo ou não está? Tanto que ele achava que faltava pouquíssimo tempo, porque era naquela geração, e de fato ele estava certo. A única coisa que ele errou é que ainda não era o tempo do macro Apocalipse. Aí dizia ele, e hoje, meus queridos, vocês que estão me ouvindo, hoje sim é o macro Apocalipse. Hoje nós estamos na iminência do macro Apocalipse. Aqui, agora, na geração de Haeckel e na geração de vocês aqui, de Eliane, de Alexandre, de Vilma, de Vânia, de Sônia, de Jorge, de Vânia, de todos vocês que estão assistindo agora. Então, se agora, essas palavras de Pedro fazem muito mais sentido para vocês do que para os outros. Veja essas palavras são para vocês. Portanto, sejam sensíveis. Quem aí tem S de sensível? Sejam responsáveis, é isso que significa sóbrio, saudável, mente saudável, isto é, responsável, não está dormindo. Sóbrio significa acordado. Vigiar significa de olhos abertos. Não durma, não fique distraído. Sabe o que significa sóbrio e vigilante na tua Bíblia? Significa ser responsável, significa ser sensível, significa ser equilibrado, significa estar com os olhos abertos, significa estar saudável, com a mente sã. Porque uma pessoa, quando está com sono, não está com a mente sã, não consegue raciocinar. Uma pessoa quando está distraída, liga uma tela, liga uma televisão, faça um teste hipnótico aí na tua sala. Desliga a TV, todos começam a conversar e vão para o celular. Tira da mão das crianças, dos jovens, de todas as telas, tablets, celulares, e desliga a televisão para você ver. Todos começam a achar algum outro tipo de distração. E vai ter mais comunicação dentro de casa. Agora, liga uma televisão. Logo depois que ficou 5 minutos com todas as telas desligadas, ligue só uma tela na sua casa para você ver o que acontece. Começa o momento de distração. Acabou a sobriedade. É disso que Pedro está dizendo. Não se distraia com nenhuma tela de ilusão do mundo. Sempre ligado. Sai na sua Bíblia diz sempre em oração. Sabe o que é oração no original? Significa estar ligado. Escreva aí. Estar ligado. Nós que estamos na iminência do macro apocalipse precisamos estar ligados. É imprescindível que o cristão evoluído esteja ligado. Quem aí está ligado e quem está desligado? Quem está dormindo? Quem está distraído pela ilusão do show de Truman? Sempre ligados na chegada do reino. Quem está na mesma fiação? Quem está na mesma tomada? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque só o amor pode dar muitíssimo crédito. Olha a matemática de Deus aí na visão de Pedro. Muitíssimo crédito na matemática de capacidades e habilidades para servir. Você consegue entender o que significa a palavra, o termo espectro? Vocês já ouviram muito expressões como multiforme, multifacetada, graça. Na verdade, a graça, ela se manifesta metafisicamente através de habilidades mentais, psicológicas, cognitivas, a fim do quê? A fim de servir as pessoas. Qual é a finalidade principal da graça? A graça é a manifestação do Criador através de 72 virtudes, vocês lembram? É dessa forma que ela se multifaceta, multiforma. Mas todas essas habilidades são para servir. Se alguém tem habilidade de falar, fale com responsabilidade a verdade do Criador. Qual é a sua habilidade? É a habilidade de falar? Se é a habilidade de falar, fale com responsabilidade.
Se alguém não tem habilidade de falar, mas sabe ajudar, servir, então sirva da melhor forma. Como? De modo que sempre o Criador seja exaltado pelo seu trabalho. Então, qual é a verdadeira glorificação? É servir. Escreva aí, servir ao próximo com o meu melhor é adorar a Deus. Servir ao próximo com o meu melhor é o verdadeiro louvor. Vocês viram, está aqui na própria Bíblia, o significado real de oração, o significado real de louvor. O que é louvor? Servir ao próximo com os meus dons da melhor forma possível. O que é oração? É fazer a vontade do Criador vencendo o meu ego, usando a minha matéria para agradá-lo, para satisfazê-lo. E como é que se satisfaz o Criador? Amando, perdoando. Então, qual é a verdadeira oração e o verdadeiro louvor segundo 1 Pedro capítulo 4? Amor. Então, o que é graça? Amor. Não está aqui? Eu não estou provando para vocês, capítulo a capítulo, versículo a versículo, palavra por palavra? Alunos que amo, não se assustem com o crivo. O fogo das dificuldades prova que vocês são verdadeiros cristãos, pois todos que sofrem pela verdade também serão exaltados junto com Cristo no reino. Se sofreram por causa dele, serão vitoriosos, vencedores, honrados, premiados como ele. Se alguém for insultado por causa da verdade, também se alegre, pois o Espírito de Cristo está encarnado em você. Você me prova que tem o Espírito de Cristo encarnado, não é falando em línguas, não é mexendo a língua, a boca, espumando, virando os olhos, sumindo a pupila, sumindo a íris, caindo no chão. Você me prova que tem o Espírito de Cristo, não é chorando, não é contando visões. Você me prova que tem o Espírito de Cristo se você é insultado e desprezado por causa da verdade. Aí ele diz, o assassino, o ladrão, o criminoso, o corrupto, o invejoso, o ambicioso, esses sofrem por seus desejos maus, por suas orações más e por seus erros. Quantos religiosos são assassinos, ladrões, criminosos, corruptos, invejosos, ambiciosos, materialistas, e acham que estão orando bem, mas eles sofrem por suas orações, desejos, vontades, erros. Esses devem se envergonhar do seu sofrimento. Esses devem se envergonhar de fato do seu sofrimento. Vocês não. Os cristãos devem se alegrar por sofrerem, pois nada de errado fizeram. Olha só o que é que Pedro vai dizer. Escuta isso. Que comece já o grande julgamento, a grande tribulação, por nós, os cristãos, que somos a verdadeira casa do Criador. Olha só. Não tem a música de Áquil que vocês cantam aqui, vem, grande tribulação. Pois é, essa música está aqui, em Kefa Aleph, 1 Pedro capítulo 4. Onde ele diz que comece já, vem grande tribulação. E olha que muitos me chamaram de herege por causa dessa música. Onde já se viu querer dor, querer sofrimento, querer caos, querer morte, querer destruição. O que esse Áquil tem na cabeça? Que comece já o grande julgamento, a grande tribulação por nós, os cristãos, que somos a verdadeira casa do Criador. E ele diz mais, que essa tribulação comece entre nós.
que essa perseguição, o martírio, as mortes, venha sobre nós, que comece por nós. Aí ele diz: quem vai sobreviver ao grande crivo final? Olha isso. Quem vai sobreviver ao grande crivo final? No livro de Provérbios, olha ele citando Salomão. Pedro citando Salomão. 11:31. Encontramos: se para o justo já é difícil vencer o ego, o mundo, o mal, o crivo, que será então do homem mau e injusto? Se para o justo já é difícil vencer, como que o homem mau, que deseja o mal, que quer o mal, que ama a matéria, que é ambicioso, vai conseguir vencer esse mundo? Por isso, quem pratica o bem e confia a sua vida ao Criador sofre mesmo. Aí na sua Bíblia esse versículo está tudo invertido, por isso que você não entende. Vou ler de novo. Por isso, quem pratica o bem e confia a sua vida ao Criador sofre mesmo, é normal. Pois o crivo é a vontade soberana do Criador. E aqui encerra Kefa Aleph, capítulo 4. Vamos encerrar essa carta, mais uma missão. 1 Pedro ou Kefa Aleph, capítulo 5. Como professor, apelo agora a todos os professores como eu. Eu que tive a honra de testemunhar os sofrimentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Atenção, todos os professores da Filosofia Ex. E vocês que serão professores. Prestem muita atenção, todos vocês professores. Falo como alguém que participará do reino que em breve vai começar. Olha só a esperança, a expectativa que tinha Pedro com relação ao reino naqueles dias. Mal sabia ele que era só a destruição de Jerusalém. Como metáfora, não é título, escreva aí. Não é título, em vez de ficar reclamando no chat, escreva aí. Não é título, é metáfora. Escreva aí. Não é título, é metáfora. Como metáfora, sejam pastores do rebanho do Criador. Escreva agora, não é hierarquia, é metáfora. Metáfora passa, vem e vai, título fica. Título é compulsório, obrigatório, é hierarquia, é clero. Está entendendo? Metáfora é usada uma vez só. Pode usar até outra vez, mas é só metáfora. Sejam pastores do rebanho do Criador. Os alunos cristãos, isso é, discípulos, talmidim, são sua responsabilidade. Não ensinem e aconselhem por obrigação. Olha só. Não ensinem e aconselhem ou aconselhem por obrigação. Não vem ser professor por obrigação. Tem que ser por missão, por amor. É inegável a chama que arde na consciência daquele que sabe o que é que tem que fazer, o conhecimento que tem que passar, as habilidades da graça que recebeu.
Primeira questão: os alunos são sua responsabilidade. Segunda questão: não faça isso, não ensine nunca por obrigação. Terceira questão: cuidem das pessoas por amor, pois é isso que o Criador espera de um professor da verdade. Então tem que ser por amor e não por obrigação. Aqui, na verdade, vem a terceira: nunca ensinem por dinheiro ou poder, nicolaísmo, mas sempre com o desejo de servir e cumprir sua missão. Nunca por dinheiro ou poder. E só por aqui, nesses três requisitos, vocês já podem observar quantos líderes religiosos, quantos episcopais, sacerdotes, lideranças estão equivocadas. Quarto ponto: nunca dominem ninguém, pois eles apenas foram confiados a vocês para que vocês cuidem da evolução deles. E aqui então, quantos vão sucumbir? Responda para mim e para vocês. Quantos religiosos não cumprem esse papel? Nunca domine ninguém, porque eles foram apenas confiados a vocês, para que vocês cuidem do bem-estar deles, da evolução deles. Vocês devem ser exemplos para os alunos. É responsabilidade de vocês serem boas referências e não dominadores. Qual é a nossa função, professores? Ser exemplo, ensinar através da prática e nunca através da imposição. Quando o Supremo Mestre, o professor dos professores, o Raboni dos rabinos, o Raboni dos rabis chegar, vocês serão recompensados. E aqui ele usa mais uma metáfora. Como metáfora, receberão uma coroa de glória. Os mesmos que acham que vai ter uma coroa literal são os mesmos que usam pastor como título. Não entendem a linguagem figurada e literal, não sabem fazer distinção de uma e de outra. Isso aqui é semântica, nem hermenêutica, nem exegese. Tanto ele usa a metáfora de pastor e ovelha, como ele usa a metáfora de coroa e glória. Vocês receberão uma coroa. Não tem medalha, nem troféu, nem coroa. É só uma metáfora. Ensino agora os jovens. Jovens, cedam. Antes de tudo, eu queria que todos vocês escrevessem, como hoje não está sendo possível colocar a minha imagem. Vocês me ajudam a dar essa aula. Escreva aí no chat e no seu caderno. Assim. Os capítulos 3. Coloca assim, os capítulos 3, 4 e 5 de 1 Pedro tratam de harmonia, de convivência. Vamos de novo? Os capítulos 3, 4 e 5 de 1 Pedro tratam de boa convivência. Então, quando ele está falando aqui aos professores, aos mestres da verdade, ele também está falando de boa convivência. Ou seja, professor, não faça por dinheiro, não faça por obrigação, não faça por poder, não faça por título, não faça por ganância, não faça por ambição, não queira dominar ninguém, que é o poder. Ele está combatendo o ter, ser e poder. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele acabou de combater o ter, o ser e o poder. Eu posso até voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aos professores, os alunos que estão sob sua responsabilidade. Ó, primeiro,
Não façam nada por obrigação, ou seja, seja um professor por amor. Aí ele diz aqui, ó, cuide por amor. Primeira questão aqui, ó, ser. Seja um professor por amor. Você pode escrever isso? Seja um professor por amor. Primeira questão, vencer o ser, vencer o ego. Aí vem a segunda questão do delta. Não por dinheiro, por ambição. E terceiro, não por poder, aí fecha o delta. Isto é, não domine, aí é poder, está falando de poder. Não domine, seja um exemplo, não domine. Vocês viram? Seja por amor um professor. Está aqui. Segundo, ter dinheiro. Não faça isso por dinheiro, por ambição, por materialismo. Como profissão de fé. Terceiro, não faça isso por poder, por domínio, querendo dominar pessoas. Por ego. Vocês perceberam? Claramente aqui, ter, ser e poder em 1 Pedro 5. Aí depois de falar da boa convivência, da harmonia entre professores e alunos, aí ele chega nos jovens. Jovens aqui no original também é sinônimo de filhos, sinônimo de alunos. Portanto, está falando daqueles mais jovens, tanto biologicamente quanto no ensino da verdade, na pedagogia da verdade, nos primeiros passos da vida cristã. Jovens ou pessoas que acabaram de chegar no na verdade, em qualquer lugar. Cedam. Vençam seu ego para que tenham boa convivência com os mais velhos. Eu acabei de dizer para vocês escreverem que os capítulos 3, 4 e 5 de 1 Pedro estão falando de harmonia, estão falando de boa convivência, de lutar contra as divergências, transformando-as em convergência. Olha só, que lindo. Como é que um jovem consegue ter boa relação com o mais velho? Tanto biologicamente quanto no ex. Como que alguém que chegou hoje na filosofia ex vai se dar bem com alguém que está há 7 anos, há 5 anos? Como que alguém que chegou agora na empresa, na família, vai se dar bem com os novos, com os mais velhos, perdão? Como que os jovens biológicos vão se dar bem com os mais velhos? Como? Isso só é possível sempre vencendo o ego. Como diz o provérbio, mais uma vez Pedro vai citar, provérbio 3,34, o Criador é inimigo dos egoístas, nós vimos isso na carta de Tiago, e orgulhosos, mas é amigo dos humildes. Vocês estão percebendo aí a dualidade? Vocês podem colocar aí um delta para cima e um delta para baixo, para representar isso? O Criador é inimigo dos egoístas e orgulhosos, mas é amigo dos humildes. Revelare. O absoluto é Jeová para os egoístas, mas é Jesus para os altruístas. Visitaram aqui na Pousada Ex um casal lindo, que devem estar me assistindo lá, o Flávio Derechim, mais de 30 anos, testemunho de Jeová, saíram há 4 meses. Ah, testemunho de Jeová, hoje sim vocês conhecem quem é Jeová. O absoluto é Jeová para os egoístas, mas é Jesus para os altruístas. Você pode meditar isso. Que lindo, não? Pedro continua. E como dizem os livros de Êxodo 3,19, Deuteronômio 3,24, Jó 30,21, Daniel 9,15, abre aspas. Vençam seu ego diante do Todo-Poderoso, pois somente assim ele os exaltará. Isto é,
As coisas só vão dar certo para você de um jeito, sem ego. Você já vai entender. Ele continua, abre aspas. Deixem toda a ansiedade, toda a preocupação com a matéria, com o dia de amanhã, com o tempo. Pois o Criador fez tudo perfeito. Quem se preocupa com o delta, tempo, espaço e matéria, a ilusão desse mundo, desse domo, vai ter como consequência ansiedade, preocupação. Se você toma remédio para dormir, para se livrar da ansiedade, da preocupação, você é uma vítima da matéria. Você tem que parar hoje com isso. Você tem que mudar de vida hoje. Mas eu não vivo sem os remédios. Você já determinou que não vive sem eles. Você não deveria viver com ego. Deixem toda a ansiedade, toda a preocupação com a matéria, com o tempo, pois o Criador fez tudo perfeito. Ele já interferiu nas leis metafísicas universais quando criou todas as coisas, de modo que tudo é perfeito e todos fazem o bem. E todos que fazem o bem, são cuidados por estas leis pré-estabelecidas e que estarão em vigor até a sua vinda. Fecha aspas. A Bíblia original Codex teve que colocar assim, dessa forma, para você entender as leis universais, as leis metafísicas, que muitas vezes nós chamamos de linhas imaginárias. Sejam responsáveis e estejam com os olhos bem abertos, com a mente saudável sem dormir, sem se distrair, e com os olhos bem abertos, que é isso que significa sóbrio e vigilante. Revelare. O próximo versículo é muito mal utilizado pelos místicos para diabolizar todas as situações. Assim como não entendem João 10:10, achando que o diabo veio para matar, roubar e destruir, vocês sabem que não. Quem é que veio matar, roubar e destruir? O ego. Não são nem os pastores mercenários do contexto, os sacerdotes que queriam matar Jesus e de fato mataram. Mas sim, todo ser humano, inclusive você que está me ouvindo agora que tem ego. O ego mata, rouba e destrói. Escreva aí, o ego mata, rouba e destrói. Ali a Marta Sampaio também foi 29 anos testemunho de Jeová, Guaratinguetá. Bem-vinda. O próximo versículo, então, é muito utilizado para satanizar todas as situações. Vejamos o original e entendamos, enfim, o que realmente significa ao redor. Então vamos com essa dualidade. Eu queria que todos vocês escrevessem entre aspas, ao redor. E depois, ou ao lado, entre aspas, ao derredor. Vocês podem fazer isso? Todos escrevendo entre aspas, ao redor. E depois, ao derredor. Pois o que você ouviu sobre anjos ao redor e demônios ou diabo ao derredor, não importa a nomenclatura, título, pessoa, criada na Idade Média para o judaísmo, é uma fábula, é uma história, não uma história, é uma fábula mística tola. A única verdade entre redor e derredor, se é para existir redor e derredor, ao redor e ao derredor, aqui presentes, é que a destra é o nosso redor e a sexta é o nosso derredor. Se isso existisse, como existem em Bíblias antigas, que perpetuaram essa escolha dos tradutores, no original não está assim, não tem essa diferenciação. Só tem essa diferenciação por causa das Bíblias, das traduções que assim foram feitas. E aí criou essa questão de redor e derredor, mas não tem essa diferença no original. Você já vai entender. Antes que nós cheguemos lá, eu queria, já que eu não posso mostrar minha imagem hoje, que todos vocês aí, onde vocês estiverem com sua família, com os alunos, reunidos em alguma escola, colocassem a sua mão do lado direito da sua fronte ou da sua cabeça e dissessem, aqui está o meu redor. Aqui tem anjos, aqui é destra, aqui é bem. Agora coloque a sua mão no lado esquerdo, na sinistra, na sexta da sua fronte, da sua cabeça.
e diga assim: aqui está o meu derredor. Então, se é para existir algum redor e derredor, é o cérebro dicotomizado. Pedro continua. Estão preparados para esse original? Para desmistificarmos, vocês já atentaram, os sábios atentam sempre, são sensíveis, a qual é o título? Qual é o título do grau 293 de hoje? O que está aí no título? A grande mentira dos anjos ao redor e o diabo ao derredor. Nós conhecemos a metáfora da vida de Jó, não é? Da dualidade. Vamos lá. O ego é o pior inimigo de vocês. Quem é o seu pior inimigo? Você mesmo. Você mesmo. O diabo está bem aí. Pois ele é, metáfora, como um leão, metáfora de pastor, metáfora de coroa e metáfora de leão. Pois ele é como um leão que anda perto, ao redor, rugindo e procurando alguém para devorar. Não é assim que um leão faz? Anda perto, ao redor, rugindo e procurando alguém para devorar. Essa é a metáfora. Agora, como que de fato é o ego? O ego está bem perto, na sexta, sempre procurando uma forma de fazer com que nós nos distraiamos, de que nós nos afastemos, de que nós durmamos, de que nós deixemos se levar pelas distrações da matéria, dos nossos desejos daqui, e nos deixando levar pelas telas da vida, seremos engolidos, devorados, assassinados cruelmente pelo terceiro poder. Entenderam isso? Ele não acabou de dizer que os jovens têm que vencer o ego? Que os maridos têm que vencer o ego? Que as esposas têm que vencer o ego? Paulo escreveu nessas cartas, nós vimos nos originais, que os patrões, que os funcionários têm que vencer o ego para boa convivência. Ele não falou agora que os professores, que no sistema religioso são chamados de pastores, de rabinos e de padres, de pais de santo, têm que vencer o ego? Então, se o diabo já está vencido em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, como dizem os místicos, como que fica o contexto de 1 Pedro 5, que já começa falando para os professores vencerem o ego? Por acaso o diabo foi vencido na vida dos professores? Ou o ego continua na vida dos presbíteros? Vocês entenderam? Nenhum diabo aqui foi vencido. O diabo está sempre perto. E muito mais perto do que se pensa. E como é que faz para vencê-lo? Aí vem Pedro. Resistam o vosso ego. Nós vimos isso com Tiago, com Paulo, das expressões não deis lugar. E nós vimos o que é que significa isso na carta aos Tessalonicenses, Tesaloniqueá e na carta de Tiago. Não deixem os sofrimentos, e aqui a essência de tudo que ele está falando há muito tempo, desde o capítulo 3 ele está falando de sofrimento, de crivo. Não deixem os sofrimentos fazerem com que o leão aqui é metáfora para ego, dentro das suas consciências, os devorem, o rei do cérebro, ao invés de rei da selva. Escreva aí, leão, o rei do cérebro. Dentro das suas consciências os devorem e os matem.
todos os cristãos, toda a fraternidade cristã no mundo sofre igual a nós. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém sofre mais ou menos. Revelare. Pedro está confirmando aqui algo que eu falei em alguns vídeos sobre psicologia. Lembram? O vitimismo é uma forma de ego baixo. Pessoas que sempre estão se vitimizando para baixo, frequência baixa, energia negativa, também são vítimas do ego. Parece que não, pois aprendemos errado. Aprendemos que o ego é sempre exaltado, orgulhoso, mas o vitimismo é ego baixo. Escreva aí, o vitimismo é ego baixo, é um ego disfarçado. E a insatisfação contínua pode ser tão grande que pode gerar depressão e até suicídio, frutos produzidos como origem o próprio ego. Olha que coisa. Há aqueles que sofrem muito realmente, onde, por exemplo, se constata uma doença incurável e um futuro sombrio. Esses casos específicos, essas pessoas precisam viver seus últimos dias com todo o nosso amor. Casos raros de pessoas que sofrem tragédias imensas, de uma constatação de uma doença incurável, de um diagnóstico terrível, elas precisam viver muito bem esses últimos dias, os últimos anos, abraçadas, amadas, entendidas. Mas aqui está em foco o vitimismo, fruto do ego baixo, que é igualmente ego-diabo. Assim como o ego alto. Então, assim como o ego alto do orgulhoso, o ego baixo do vitimismo faz com que as pessoas sejam vencidas por este leão do cérebro. Entenderam? Pedro continua. O Senhor da graça os restaurará sempre. Isto é, vai colocar vocês de pé. Aqui é dualidade, gente. Envelheceu, restaurou. Caiu, levantou. Pois nosso sofrimento sempre tem fim. Quanto dura um choro ou uma noite? Quanto tempo pode durar um choro? No máximo, uma noite. Um tempo de trevas. Na dualidade da vida, logo após o sofrimento, vem as forças para vencer. Porque Deus determinou que as pessoas tenham força logo depois de sofrerem. Ninguém fica chorando o tempo inteiro. Vocês que mimam seus filhos e criam eles errados, só como pombo e não como serpente, vocês que ensinam só o sim, não ensinam o não para os seus filhos, quando os filhos começam a chorar, vocês fazem tudo o que eles querem para eles pararem de chorar? Experimenta um dia deixarem chorando sem dar o que eles querem. O choro vai ter que acabar. O choro não é para sempre. Dói muito. Mas ele vai ter que acabar. Porque logo vem o processo de restauração, logo vem o processo de se colocar em pé novamente, logo vem as forças para vencer. Ao Senhor da graça, louvamos hoje e sempre, é isso que significa amém no original. Eu ditei resumidamente e o fráter Silvano me ajudou fazendo a transcrição e a revisão dos textos dessa carta. Nós já falamos sobre Silvano outras vezes nas cartas de Paulo, e Silvano, que tinha um pouco mais de cultura, de educação, conseguiu transformar os textos repetitivos, por certo, cheios de hebraísmos, de greguismos, de Pedro, numa boa redação grega, com as melhores palavras possíveis. Então, com a ajuda de Silvano, Pedro conseguiu escrever essa carta e diz ele, o objetivo dela foi encher vocês de coragem e ensinar vocês sobre o que realmente é a graça do Criador.
Fiquem na graça do Criador até o fim. Eu, a escola de Roma, Babilônia, em a maior parte das Bíblias está escrito Babilônia, também especial, e aqui eu coloquei ex, por quê? Porque toda vez que aparece a palavra eleita, escolhida, destacada, diferente, especial, é ex. Aqui ele está se referindo ao corpo, à agremiação do bem, da luz, à escola que se reúne dos justos, dos santos, como você quiser. Então, eu, a escola de Roma, que é ex-eleita, juntamente com o meu aluno João Marcos, quem lembra de Yohanan Moshe? Saudamos vocês. Um beijo de amor a todos vocês. Desejo paz a todos os cristãos verdadeiros. Educare. Há boas evidências de que Pedro terminou seus dias realmente em Roma. Não existe nenhuma palavra final sobre isso. O historiador Joséfo disse que o imperador Cláudio expulsou da Babilônia quase todos os judeus. Só que esse decreto não durou muito tempo. E tinha uma colônia muito grande de judeus ali na Babilônia Assíria. De fato, Pedro desaparece da cena de Jerusalém e Tiago se tornou o professor principal na cidade. Nós vimos isso nas cartas. Pedro pode ter passado seus últimos anos em Roma e ali foi martirizado por Nero. Mas, evidentemente, Pedro não foi o primeiro papa, pois a Igreja Católica Apostólica Romana ICAR só surgiu como extensão do judaísmo, e é isso que ela é, uma extensão do judaísmo, criada pelo judaísmo, como forma de iludir, frear o crescimento do cristianismo. Porque quanto mais cresce o catolicismo e o protestantismo, mais cresce o judaísmo, e não a verdade. Você entendeu isso? Pois a Igreja Católica só surgiu como extensão do judaísmo 3 séculos depois. Lembrem-se também que João Marcos era discípulo de Pedro, discípulo de mestre Pedro, e que foi ele quem o ajudou a escrever o Evangelho segundo Pedro. Infelizmente conhecido como Evangelho segundo Marcos, pior ainda quando é católico e diz São Marcos, segundo São Marcos. Então veja, vocês lembram que Yohanan Moshe, João Marcos, aquele cuja sua mãe fazia reuniões em Jerusalém, a escola de Jerusalém funcionava na casa dela, vocês lembram? Foi ele quem ajudou Pedro a escrever o Evangelho de Pedro, o Evangelho segundo Pedro, que é conhecido infelizmente como Evangelho segundo Marcos. Poucas pessoas sabem, mas o livro de Marcos, como nós vimos aqui na Bíblia original, é na verdade o Evangelho de Pedro. E aqui quem ajudou ele a escrever essa epístola foi Silvano. Uma pessoa muito simples. Pedro era uma pessoa muito simples. Por certo, não tinha capacidade de escrever uma carta dessa forma, mas tinha sabedoria, que é superior ao conhecimento, e foi assim que ele deixou para nós essas mensagens. E aqui encerra mais uma missão concluída desses 14 versículos do capítulo 5 e desses 5 capítulos de Kefa Aleph, 1 Pedro. Amanhã, sem falta, nós vamos começar 2 Pedro, capítulos 1, 2 e 3, no mesmo grau. Sexta-feira, por certo, faremos 1 João e os 5 capítulos. Vocês evoluíram? Vocês aprenderam sobre redor de redor? Ontem, sobre Jesus descer no Hades, sobre pedra angular no capítulo 2, vocês viram quantas lições maravilhosas dos originais da Bíblia Original Codex aqui de 1 Pedro? Que lindo essa carta, não é? Quanta evolução. Saiba, milhões, bilhões de pessoas não entendem a Bíblia. E você está tendo a oportunidade de entender. Não porque você e eu somos melhores, mas talvez porque a nossa sede, a nossa fome, a nossa busca é maior. Boa noite, obrigado pela participação de todos e até amanhã.